Técnico Sampaoli abre o jogo sobre erros e aumenta a cobrança para os próximos jogos. Alerta ligado, Thiago Maia e Gerson podem desfalcar o time na Libertadores da América. E mais, zagueiro Léo Pereira chuta o balde e faz duras críticas ao sistema defensivo. Analista de desempenho pede demissão do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje, feriado, Dia do Trabalhador, parabéns para nós, estou aqui trabalhando. Daqui a pouco estarei ao meio-dia na Band, ao vivo, com meu parceiro GV e com um convidado especial, um youtuber do Botafogo, que eu não vou revelar agora não, vou deixar na surpresa, e vamos falar muito do jogo de ontem, Flamengo e Botafogo. Ontem pro Mengão foi o jogo dos erros, né? Mas de qualquer forma, eu quero aqui te abraçar, desejar um bom feriado e um excelente mês de maio que tá começando agora. Que seja um mês abençoado e um mês de vitórias, né? Eu vou trazer aqui a agenda de jogos do Mengão. O Flamengo enfrenta no próximo dia 4, quinta-feira, o Racing, na Argentina. No dia 7 de maio, o Flamengo vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. No dia 10, o Flamengo recebe o Goiás no Maracanã pelo Brasileirão. No dia 13, vai a Salvador enfrentar o Bahia. No dia 21 de maio, o Flamengo recebe o Corinthians. No dia 24 de maio, vai ao Chile encarar o Ñublense pela Libertadores. No dia 27 de maio, Flamengo e Cruzeiro no Brasileirão no Maracanã. Então, a agenda de jogos aí, ainda teremos jogo da Copa do Brasil, né? Até porque o sorteio é amanhã, o sorteio das oitavas de final, Flamengo classificado e pode pegar qualquer adversário que também se classificou para as oitavas de final. Tô até agora aqui tentando me recuperar do baque de ontem, né? Uma derrota como aquela ontem diante do Botafogo, Flamengo com um jogo a mais desde o início do segundo tempo, muitos erros na escalação, né? Só depois de analisar a entrevista coletiva do Sampaoli, eu vi que o Everton Ribeiro não estava 100%, mas mesmo assim eu não entendi a entrada do Ayrton Lucas no lugar do Gerson. Ele deveria ter colocado ali ou o Vitor Hugo, né, que é um jogador da posição, ou até mesmo o Matheus França, que aí o Flamengo ganharia um meia de ligação e aí ele entraria com o Everton Ribeiro no segundo tempo. O Ayrton Lucas foi nulo, né, durante toda a primeira etapa. O Flamengo ganha com um jogador a mais, poderia ter tirado um zagueiro, ele continuou atuando com 3 zagueiros, ganhava mais um jogador no meio ou até mesmo no ataque, o Botafogo com um a menos e o Flamengo perdeu aí essa grande chance, essa grande oportunidade, um jogo em que errou muito, mas a gente vai falar disso. Mas antes, deixa eu trazer aqui um alerta ligado, porque o Thiago Maia ontem ele saiu de maca. Inclusive, ele deveria ter sido expulso naquela entrada do jogador do Botafogo. E preocupa, tá fora desse jogo de quinta-feira pela Libertadores da América. São Paulo vai precisar colocar alguém ali no lugar do Thiago Maia. E o Gerson é um outro jogador que preocupa, né? Porque se lesionou logo após o aquecimento no jogo de ontem do Maracanã. Dificilmente ele terá aí condições de pegar o Racing. Vamos torcer aí pro Gerson melhorar, se recuperar a tempo e atuar, né? Porque perder 2 jogadores ali daquela posição, realmente o Sampaoli vai precisar mexer aí na estrutura do meio campo para tentar equilibrar o jogo lá contra o Racing na Argentina. O Flamengo com muitos problemas aí para esse duelo da Libertadores. Muitos erros no jogo de ontem, um caminhão de gols perdidos, muitos gols perdidos. Que eu lembre, só o Gabigol perdeu 3 gols na cara do gol. Na cara. Só ele, o goleiro. Pedro perdeu um gol dentro da área. Olha, ontem foi um absurdo de erros, de gols perdidos. E aí, quem não faz toma, né? A máxima do futebol. O Botafogo foi lá e aproveitou todas as chances, fez 3 gols. Teve gol de lateral, teve gol de escanteio, teve gol de pênalti. A gente vai falar disso agora porque ontem, na coletiva,
O Sampaoli disse o seguinte: foram 3 vezes que começou em bola lateral, 2 vezes contra o Internacional e uma contra o Botafogo. Ou seja, ele está dizendo aqui que o Flamengo tomou 3 gols de lateral e não pode acontecer isso. Como reverter? Trabalhar. O time está muito afobado para fazer o gol e desconcentra em muitos momentos do jogo, assim como foi contra o Inter. Perder o jogo em que o Flamengo não deveria ter perdido. Mas o futebol é assim, é contundência e concentração. Mais uma vez, o Sampaoli falou de contundência. Jogamos contra um time muito concentrado e muito generoso defensivamente. Temos que trabalhar. O jogo é contundência e o Flamengo precisa disso e vamos seguir trabalhando para isso. Ele disse aqui que o melhor é quem ganha, né? Tivemos volume para atacar e ganhar. Eu penso isso. Eu creio que o Botafogo foi melhor porque ganhou. Nós propomos os 90 minutos, mas sem contundência. Contra o Internacional foi a mesma coisa. Concentração. Nós temos que trabalhar muito. É muito complexo. Trabalhar tudo que já falei. Organização e estrutura. O time tem que ser muito mais organizado e junto. É assim que eu trabalho. Sobre o goleiro Santos sair da área com os pés, ele disse, é um processo, a ideia é ganhar um jogador a mais. Lamentavelmente, na primeira metade, em um confronto em que o time estava com mais tranquilidade, apareceram 2 jogadas e o time saiu perdendo por 2-0 no intervalo. No segundo tempo, a equipe insistiu, buscou e gerou basicamente 6 chances. A preocupação segue sendo as áreas e a contundência defensiva e ofensiva. O volume no ataque existiu, e teremos que seguir crescendo em busca da solidez desse time. Ontem eu não lembro se eu cheguei a falar na minha live, mas alguns jogadores precisam conhecer o que é banco de reserva, gente. Eu não sei se eu falei na minha live ontem, mas eu vou repetir aqui nesse vídeo de hoje, né, o primeiro vídeo aqui da semana, desta segunda-feira. Olha, Davi Luiz merece banco. Não tá jogando nada. Ontem ele foi vaiado por todo o Maracanã, sempre a cada toque na bola. O Vidal não pode ser titular, gente. O Sampaoli deve estar achando que o Vidal tem 20 anos. Não é assim. Tem que utilizar os garotos da base. Tem aí o Igor Jesus, tem o Vitor Hugo. Tem que dar um jeito. E o Gabigol merece banco, né? Merece banco. O Gabigol tá muito mal. Tecnicamente, tá vivendo aí a pior fase desde que ele chegou ao Flamengo. É impressionante aí a falta, não é nem falta de oportunidade, porque oportunidade ele tá tendo no jogo, só que ele não tá aproveitando as oportunidades, ele não tá fazendo os gols. Se ele faz os gols ontem, que ele teve chance, cara a cara, ele o goleiro, o resultado poderia ser outro, né? Então, o Gabigol aí tá merecendo realmente um banco. Na minha opinião, ele tá jogando mais com o nome que ele tem e com o que ele fez pelo Flamengo. Eu acho o seguinte, é indiscutível, ele é ídolo. Nada paga o que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo. Mas futebol é momento. Né? Ele tá perdendo muito gol, ele tem que botar a cabeça no lugar. Ele tem que absorver todas as críticas. Ele tem que rever o que está acontecendo, o que ele está fazendo de errado. Treinar mais, treinar finalização. Acaba o treino, tem que continuar lá treinando finalização. Jogadores foram embora, continua lá no CT, perdão, treinando finalização. É isso. O Zico ficava treinando falta até apagar a luz lá do centro de treinamento do Flamengo. Então, tem que ter um pouquinho mais de humildade, Gabigol, para você se reencontrar dentro de campo. Eu tenho certeza que essa fase vai passar e você vai fazer muitos gols e dar muitas alegrias ao torcedor rubro-negro. Bom, nós tivemos um pedido de demissão no Flamengo. O analista Henrique Américo pediu para deixar o clube e fechou com o Coritiba. O profissional, inclusive, se despediu 2 funcionários do clube. Henrique Américo foi contratado aí pelo Coritiba a pedido do técnico Zago. O analista fará parte da comissão técnica do treinador. Então, é mais um profissional que o Flamengo perde aí e agora perdeu para o Coritiba, o analista de desempenho Henrique Américo. Estava há bastante tempo aí no clube. Bom, para a gente fechar, uma indignação, uma insatisfação aqui do zagueiro Léo Pereira. Ele chutou o balde, ele falou ontem com raiva, foi uma crítica, autor de 2 gols, né? Ele que fez 2 gols ontem no clássico contra o Botafogo, mas
Os 2 gols não foram suficientes para evitar aí a derrota do Flamengo. Ele lamentou o resultado e fez duras críticas aos lances de bola parada. O primeiro gol do Botafogo, do Tiquinho, que marcou de pênalti, mas depois aí teve um gol de bola parada, de escanteio, ainda no primeiro tempo, e o terceiro e último gol do Botafogo aconteceu após um lance lateral que o Tietê invadiu a área e o Tiquinho empurrou para a rede. E aí o Léo Pereira disse: na minha opinião, a gente controlou boa parte do jogo, a gente sofreu gols por detalhe. Por detalhes, foram detalhes. Pênalti e 2 bolas paradas. A gente precisa ajudar na bola parada. Não podemos tomar gol toda hora de lateral. Nós tomamos contra o Internacional, tomamos em outro jogo no Maracanã, mas parabéns aí para a equipe do Botafogo que conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, disse aí o zagueiro Léo Pereira ao sair do gramado. Tá vendo, gente? Olha, o Léo Pereira falou sobre isso, o Sampaoli falou sobre isso, o torcedor percebeu isso. O Flamengo tomou aí 3 gols de lateral nos últimos 2 jogos, contra Internacional e Botafogo, os 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Não pode, é uma desatenção, falta concentração para os jogadores, e o Sampaoli fala muito em contundência, e não é contundência só lá no ataque, não, na hora de botar a bola para dentro, não, é contundência também no sistema defensivo. Não adianta essa questão aí com 3 zagueiros, achar que não vai tomar gol de bola parada. Isso aí é treinado, tem que treinar. Se quer jogar com 3 zagueiros, tem que treinar isso aí a vida toda de 3 zagueiros. Tem que estar desde o início da pré-temporada, olha, a formação tática do Flamengo é essa, nós vamos atuar assim com essa linha. Não é de uma hora para outra querer encaixar o sistema com os jogadores que não estão dando certo. Essa é a verdade. Tá lá o Léo Pereira se desdobrando lá, né? Ainda fez gols ontem, né? Fez 2 gols contra o Botafogo, uma outra grande partida do Fabrício Bruno na zaga, mas aí o Davi Luiz não consegue, é impressionante. Então, quando você quer atuar com 3 zagueiros e só tem 2 atuando em alto nível, aí você perde um defensor. E aí como é que faz? Não muda? Na minha opinião, ontem o Flamengo, quando estava com um jogador a mais, era para ter tirado o Davi Luiz, ter colocado mais um meia ou mais um atacante. O Sampaoli tinha peças no banco para mexer e para resolver o jogo. Então, muito em função dos erros do treinador, o Flamengo ontem não conseguiu sair com a vitória no Maracanã. Não estou dizendo que a culpa maior é do Sampaoli, não. Eu coloquei aqui um conjunto, é um misto. São as escolhas do Sampaoli, o sistema que o Sampaoli coloca para jogar. É impressionante. Os 2 últimos treinadores portugueses do Flamengo, o Vitor Pereira e o Paulo Souza, eles entraram nessa de 3 zagueiros e morreram abraçados. Não deu certo esse esquema. E agora o Sampaoli vem com esse esquema também de 3 zagueiros. Curiosamente, o Flamengo jogou mais com o Sampaoli quando tinha 2 zagueiros apenas. É só rever aí os últimos jogos do Mengão. Mas vamos torcer aí para melhorar, tá iniciando aí um novo mês, o mês de maio, vamos com tudo. O Flamengo tem muitos jogos aí, entre Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mais uma vez te faço um convite, daqui a pouco, meio-dia, estarei na Band, lá com meu parceiro GV, os donos da bola, ao vivo, falando muito de Flamengo. Vamos falar muito também de Botafogo, né? Botafogo ganhou. Vai falar de quê? De Vasco? De Fluminense? Não, tem que falar do Botafogo também, que o Botafogo ganhou, mas eu estarei lá defendendo o lado do Mengão e também deixando toda a minha opinião sobre a partida de ontem. Dá um voto aí no Rafla, aí no IBEST, tô precisando muito, é reta final, categoria esporte, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo, e você aproveita para participar do Clube do Rafla. Tá rolando 2 ações, tem 5 mantos do Mengão por apenas 5 centavos bilhetes promocionais e tem o show de prêmios, iPhone 14, PlayStation 5, Smart TV de 50 polegadas, notebook, vale de R$2.000, tudo isso por 49 centavos, bilhetes promocionais, você participa e concorre. O sorteio vai acontecer pela Loteria Federal. Assim que a gente atingir 80% da ação, a gente divulga aqui a data para o torcedor rubro-negro. Grande abraço, saudações, eu volto a qualquer momento nesse feriadão com muitas informações do nosso Mengão. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!